Deus seja louvado, irmãos. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece, por fiel até o fim. Agradeço ao Senhor pela esposa que nos deu 4 filhos. Irmãos, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco em momentos de aflição, de preocupações. Temos visto, irmãos, o Senhor aparecer com sua mão forte e trabalhar a nosso favor. O Senhor tem nos ajudado, a minha comum congregação é ali na Vila Carioca. E hoje o Senhor preparou de uma maneira especial de estar junto aqui com essa irmandade. E fico contente de ver o irmão Otávio. Meu pai era muito amigo, Deus já levou meu pai, era muito amigo de irmão Otávio. E estou contente por estar aqui com essa irmandade. Irmãos, um dos motivos de estarmos aqui nessa noite é a respeito das coletas. Os irmãos podem ver, irmãos, desde o início desta obra, há 100 e poucos anos atrás, como o Senhor prosperou, irmãos, a sua obra. Não só materialmente, porque no início eram poucas igrejas, hoje passa de 20 mil casas de oração. Uma prosperidade, irmãos, porque aquilo que vem do Senhor, irmãos, ninguém pode segurar. Houve prosperidade, a boa mão do Senhor trabalhou e a obra cresceu muito. E não só materialmente, irmãos, o número de congregações, mas o principal é o movimento espiritual que houve, irmãos, nesta obra tão santa, que cresceu, prosperou, irmãos, e nós temos a certeza viva, porque não só sentimos no nosso coração, mas nós vemos, irmãos, pelas obras e pela fé que o Senhor está no nosso meio, irmãos. Então o Senhor tem abençoado grandemente. E tudo isto, irmãos, a parte material, tudo foi o amor de Cristo no coração do seu povo, irmãos. Com as coletas, irmãos, quando ela é dada com puro e sincero coração, irmãos, que nós vemos o efeito dela, quantos são socorridos na obra da piedade, quantas famílias, irmãos. Nós vemos muitas vezes nos cultos alguém levantar e agradecer ao Senhor pela necessidade que passou, pela aflição, pelo apuro, mas que o Senhor chegou e socorreu, supriu, apareceu usando de seus anjos. Então, irmãos, não só a obra da piedade, mas também as construções, irmãos, na obra de Deus. Nós temos também a manutenção, que nós chegamos aqui, irmãos, está tudo limpinho, uma casa de Deus limpa, varrida, vamos no sanitário, está tudo ali arrumadinho, limpinho, irmãos, a energia, um ambiente limpo, agradável, com ar-condicionado, tudo é muita benção, irmãos, da parte de Deus. Tudo isso tem uma despesa, irmãos, é a parte da manutenção. Tem também as viagens, irmãos, que são viagens missionárias. Quando é orado por alguma necessidade, irmãos, não é quem quer viajar, não. É quando se tem uma necessidade numa cidade, numa região, num estado, até no país. Então é enviado ali algum servo, passa por oração. As viagens também, irmãos, são tudo em prol da obra de Deus. Então nós temos essas coletas. Irmãos, até recentemente vimos as tragédias que houve na região sul do país. Houve muita destruição. Mas também temos notícia, irmãos, que o Senhor tocou no coração da irmandade e sobejou no atendimento também, irmãos. Tanto de alimentos como roupas. Irmãos, está aqui os irmãos diáconos. O irmão diácono está aqui, ele podem nos falar até melhor de como o Senhor movimentou o coração do seu povo. E ainda está movimentando, irmãos, fazendo obras. E o Senhor tem aparecido, irmãos. E nós sabemos que nesta obra todos nós colaboramos, irmãos, nós fazemos as nossas ofertas voluntárias, irmãos, na parte das coletas, todos nós, desde os que atendem, irmãos, toda a irmandade, todos nós também colaboramos, irmãos, naquele bom desejo de servir ao Senhor. É verdade que quando alguém não tem condição, irmãos, o Senhor entende. Irmãos, às vezes a pessoa tem desejo, não pode colaborar, mas o Senhor vê tudo.
Mas nós, irmãos, procuremos sempre orar, irmãos, de um coração sincero e ver aquilo que o Senhor toca no nosso coração, aquilo que o Senhor nos faz saber, irmãos, para o bem da sua obra. Irmãos, e nós falamos isso porque nós temos visto, irmãos, através dos anos, como que o Senhor tem operado a favor do seu povo. Eu, irmãos, e tantas obras de Deus e os servos de Deus, a Irmandade também já provou como o Senhor se lembra, irmãos, do necessitado, do pobre, do órfão. Irmãos, teve uma passagem na minha vida, aqui está minha esposa, é testemunha. Irmãos, faz anos isso, eu ganhei uma jaqueta de presente, era muito bonita, e guardei, fui para casa. Quando eu fui guardar ela, irmãos, o Senhor falou comigo, ela não é mais tua. Irmãos, eu na hora falei, louvado seja Deus. Então o Senhor me mostra para quem é que eu devo dar esse presente. Irmãos, e passou os dias, e um dia eu estava orando, e Deus me trouxe adiante um jovem, irmãos, ele já era órfão, o Senhor já havia levado seu papai, um servo de Deus, e uma família bastante, irmãos, que lutava para o sustento. E me veio adiante ele, eu falei, então eu vou levar para ele. Mas o Senhor me fazia saber ainda que era o momento, irmãos. Foi passando os dias, um dia, irmãos, eu estava abrindo o guarda-roupa para pegar alguma roupa que eu ia vestir. O Senhor tocou no meu coração, hoje você leva. Eu chamei a minha esposa, falei, vamos comigo lá, vamos levar isso para aquele jovem. Irmãos, era final de tarde, umas 5, 6 horas da tarde, nós fomos ali, fui com a minha esposa, toquei na casa dele, saiu para atender uma irmã dele. E quando eu perguntei por ele, ela falou, não, ele não chegou do serviço ainda, mas daqui a pouco ele está aí. Eu falei assim, olha, então, entrega esse pacote para ele, num pacotinho. Eu falei, entrega para ele, fala que Deus preparou. Irmãos, ela deu um sorriso tão grande. Eu falei assim, irmão, ele vai ficar muito feliz. Sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque hoje é dia do aniversário dele. Irmão, o Senhor se lembra do seu povo. O Senhor não deixa, irmãos, o aflito, o órfão, o necessitado, aquele que clama, santo é o Senhor. Nós, irmãos, há pouco tempo atrás, uns 2 anos, nós começamos, irmãos, a dar um café da manhã na reunião de jovens. Isso, irmãos, porque ali na nossa região há muita carência. E nós percebemos, irmãos, nas crianças que vinham, Vila Carioca, irmãos, está ali, um local bem humilde. E nós percebemos que tinha crianças que perguntavam se tinha alguma coisa para comer, se tinha alguma coisa. E aquilo, irmãos, nos comoveu e começamos a fazer um café da manhã básico. Um leite, café, às vezes um chocolate, um pãozinho com manteiga, às vezes alguns frios no meio, um bolinho doce, alguma coisinha. Irmãos, e o primeiro dia que ia começar a servir o café da manhã, o Senhor deu um sinal, irmãos, que o Senhor havia se agradado de nós. Tem uma nossa irmã, agora ela se mudou recente, mas ela tinha um filho especial, de uns 12 anos mais ou menos, e ela criou aquele menino sozinha, o esposo, irmãos, não vivia com a família. E o Senhor permitiu, irmãos, que naquele domingo, quando ela levantou, que ela foi fazer alguma coisa para o menino, um café, não tinha nada no armário. E ela falou, Senhor, Deus permitiu de ela não ter percebido, não tinha nada. E ela orou ao Senhor, irmãos, e começou a chorar. E falou, nós vamos assim mesmo para a reunião de jovens. E foi pelo caminho chorando e falando, Senhor, esse menino nunca ficou sem nada de manhã, Senhor. Nunca faltou um leite, alguma coisinha. Hoje, pela primeira vez, ele não vai comer nada, Senhor. E foi chorando. Quando ela chegou no pátio da igreja, as auxiliares de jovens que estavam ali falaram, irmã Maria, pode ir lá no fundo hoje, que a partir de hoje tem café da manhã na reunião. E nós vimos, irmãos, o operar de Deus, como o Senhor trabalha, como o Senhor opera, irmãos, nas mínimas coisas. Irmãos, e o Senhor mostra para nós que Ele não precisa do que é nosso. Porque se nós não socorrer, Deus vai tomar alguém para socorrer, irmãos. Mas de uma maneira ou outra, o Senhor opera. Esta irmã foi na reunião de jovens, o menino tomou café. E naquele dia mesmo, irmãos, antes da meia-noite, chegou o socorro lá. E aquela casa foi abastecida também, irmãos.
Tudo isso é o fruto da irmandade, do amor, irmãos, como o Senhor opera. E agora, irmãos, mais recente, é uma parte simples, irmãos, para ver como que o Senhor dá sinais. Foi agora no final do ano passado, ia ser apresentado 2 auxiliares de jovens. Então eles me pediram: irmão Zezinho, vem aí domingo, está com nós na reunião. E eu fui, irmãos. E um deles era do interior, veio toda a família do interior. O outro também, família grande, vieram. E a reunião, irmãos, estava... A igreja Vila Carioca é mais ou menos no tamanho desta igreja. Estava completo, assim, de irmandade, irmãos, aquele domingo. E eu cheguei um pouco mais cedo. Posso falar porque eu estava junto. Tomei um cafezinho, alguma coisa. E eu percebi, irmãos, que tinha uma... Era época de fim de ano. E tinha uma bandeja com panetones cortados. E eu mesmo comi 2 vezes. Estava tão bom. Eu vi que tinha bastante. E via, uns pegavam, outros pegavam, vi todo mundo pegando. Aí, irmãos, entrei para o culto, começou a reunião de jovens. Quando levantamos da oração, veio a notícia para nós. Falei: irmão Zezinho, Deus fez uma obra hoje no café da manhã. As irmãs lá estão tudo chorando, porque tinha 3 panetones, e todo aquele povo comeu e a bandeja está cheia. Santo é o Senhor, irmãos. Nós sabemos que um panetone, um homem ou 2, é capaz de comer um panetone sozinho. Deus multiplicou, irmãos, e muitos participaram e a bandeja ficou cheia. O Senhor não precisa do que é nosso, irmãos. Um dia, irmãos, Deus mostrou para mim que Ele não precisa. É o mesmo assunto, mas o Senhor provou para mim que Ele não precisa do que é nosso, irmãos. Era um sábado de manhã e os irmãos falaram: irmão, pega um lanche para os irmãos da limpeza hoje. Eu falei: eu pego. Então cheguei no mercado, irmãos, e peguei um pouco de frios e fiquei na fila do pão. E a fila do pão, irmãos, estava longa. Eu falei: devagarzinho nós chega lá. Fiquei lá. E era época de fim de ano também, irmãos. É o assunto para a irmandade entender. E tinha, irmãos, como daqui na porta da saída lateral, tinha muitas pilhas de panetone. E tinha de várias marcas, várias cores de caixa. Não vamos entrar em detalhe, a irmandade sabe. Estava tudo daquela variedade. E eu, irmão, só olhei assim de longe e falei: puxa, eu estou com vontade daquele ali. Deus me ajudou. A gente dá para me comprar um panetone. Eu vou levar o lanche para os irmãos, volto e pego uma daquela ali e levo para casa. Pensei, irmãos, não abri a boca. Pensei, olhei assim, fiquei ali na fila, peguei o pão, passei no caixa. Quando eu estava indo para o estacionamento, irmãos, Deus não precisa do que é nosso. Ainda que nós temos, Ele não precisa do que é nosso. Veio um irmão humilde, simples, com 2 sacolinhas na mão. Falei: irmão Zezinho, se eu estiver errado, irmão, me perdoa, mas Deus mandou te dar isso. Eu peguei as 2 sacolinhas, despedi ele, fui indo para o carro. Quando eu olhei, irmãos, era 2 panetones daquele que eu tinha olhado. Eu falei: Senhor, Tu ouviu meu pensamento, Senhor? É o que eu pensei, que eu desejei, eu ia vir buscar. Irmão, o Senhor falou comigo agora: você deixa uma para os meus servos na limpeza e a outra você leva para a tua casa. Irmãos, o Senhor não precisa do que é nosso. Ele já nos deu em abundância, irmãos. Alguém pode ter até alguma carência, mas poderoso é o Senhor, aquele que hoje tem carência, amanhã pode não ter. O Senhor é aquele que abençoa, que multiplica. Irmãos, se nós formos lembrar quanta obra o Senhor fez, quanto o Senhor já operou, quantas vezes vimos os necessitados no nosso meio, e o Senhor tomou caminho que nós nunca esperávamos, irmãos. Mas o Senhor, Ele é verdadeiro, e bem-aventurado é aquele que se dispõe a servir o Senhor com alegria, viu, irmãos? Nunca uma obrigação, e nem mesmo: se eu fizer, o Senhor vai me devolver em dobro. Não, irmãos, façamos sempre com um coração sincero. Senhor, toca no meu coração, que tudo tocar no meu coração é Teu, já não é meu. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Então façamos com alegria, viu, irmãos? São necessidades, mesmo no nosso setor, irmãos. Aqui nós estamos bem acomodados, mas tem lugares que ainda é sala de oração, irmãos. É irmandade apertada, às vezes não tem um conforto que nós temos aqui. Então há necessidade, às vezes, de construir uma igreja, comprar um terreno.
Irmãos, são muitas necessidades, mas a Irmandade receba com bastante amor, irmãos, esta parte que foi falado para a Irmandade tomar ciência das necessidades que há, irmãos, e nós oramos a Deus e vamos aguardar aquilo que o Senhor preparar. E, irmãos, estou contente por esta preparação. E a nossa vida, irmãos, quantas cada um de nós fomos levantar para contar quanta coisa o Senhor fez, quanto o Senhor já operou. Eu, irmãos, desde pequeno, eu nasci no lar cristão e, irmãos, o Senhor fez muitas obras. Teve uma obra que o Senhor fez, eu era ainda menino, e nós morávamos, irmãos, num sobrado, e o sobrado do lado era de um tio meu, com a sua família, também eram servos de Deus, e servíamos o Senhor ali. Mas, irmãos, naquele tempo, muitos anos atrás, irmãos, havia muita perseguição contra o povo de Deus. E nós tínhamos ali onde morávamos vizinhos de todo lado, irmãos, que não gostavam que nós servíamos ao Senhor. E aquilo custava, irmãos, alguma perseguição. Às vezes eu de menino andava, irmãos, passava por aquelas pessoas, riam, zombavam. E outras coisas tanto que nem convém falar, irmãos. Mas nós orávamos muito, nós buscávamos o Senhor, reuníamos as famílias, vinha a família do meu tio, nós fazíamos com frequência, orávamos sempre juntos, que o Senhor nos guardasse ali. Nós sabíamos da opressão que sentíamos, mas um dia, irmãos, o Senhor deu um sinal para nós, que o Senhor estava conosco, estava nos guardando ali. Veio o homem da Sabesp, pediu o relógio da água e tocou primeiro na nossa casa. Minha mãe abriu, ele mediu o relógio da água e em seguida foi tocar na minha tia. E minha tia saiu, também abriu, ele mediu o relógio. Depois ele falou assim: senhora, posso fazer uma pergunta? Minha tia falou: pois não. Aí ele apontou a nossa casa e falou: aquela casa ali é algum consultório médico? Minha tia falou: não. E a sua, que é algum consultório médico? Não, também não. Por quê que o senhor pergunta? Ele falou: é porque quando eu bato nessa casa do lado, a primeira pessoa que sai para me receber é um homem todo de branco. E quando eu toco aqui também, o primeiro que sai é um homem de branco. É um consultório médico? E a tia falou: não, não é. Aquele homem despediu, foi embora sem entender. Mas nós entendemos, irmãos, que os anjos de Deus acampavam ao nosso redor. E isso, irmãos, o Senhor está na casa de todos, aqueles que invocam ao Senhor. O Senhor é aquele que protege, que guarda. Irmãos, só vou contar mais uma. Meu pai, como eu falei, era amigo do irmão Otávio. Isso, irmãos, o Senhor fez parece uma coisa tão simples. Mas eu tinha em torno de uns 12, 13 anos. Irmãos, e Deus fez uma parte que eu nunca mais, até hoje, irmãos, eu já tinha fé na palavra, mas nunca mais, irmãos, eu terei dúvida da palavra, porque a palavra é santa, irmãos, e o que o Senhor fala, Ele cumpre. Naquele tempo, irmãos, eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai tinha uns 45 anos. E meu pai tinha trazido um sobrinho dele do interior para trabalhar com ele, era um braço direito. Mas, infelizmente, irmãos, uma tragédia, aquele moço foi assassinado brutalmente, e aquilo abalou muito meu pai na época. E meu pai, irmãos, foi ficando um pouco deprimido, porque ele acompanhou aquele momento, foi ali no local, se abalou, ficou muito, irmãos, amargurado. E ele foi entrando num quadro depressivo, e já não conseguia se alimentar, já não dormia direito. Irmãos, e quando foi um dia de culto, naquele tempo a nossa comum congregação era Ipiranga, e nós estávamos se arrumando para sair para o culto. É meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, só tenho uma irmã. Então nós estávamos se arrumando para ir para o culto, meu pai chamou nós. Ele já estava de terno, ele chamou nós e falou: olha, hoje nós vamos no culto, mas vocês sabem o que eu passei, como eu estou de saúde, e eu estou preocupado que possa acontecer alguma coisa comigo. Aí mostrou um papel assim, irmãos, e falou: hoje eu fui num banco, eu fiz um seguro de vida, e aqui está o papel do seguro, se acontecer alguma coisa comigo, você já tem algum recurso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos no culto hoje, eu vou pôr o seguro aqui no bolso do paletó. Vamos buscar a palavra, vamos ver o que Deus vai falar com a gente.
Irmãos, eu já era mocinho. E eu naquele dia sentei do lado do meu pai, porque eu fiquei tão triste com aquelas palavras, sentei do lado dele e fiquei atento na palavra. Falei, vamos ver o que o Senhor vai falar. Ele vai buscar a palavra, eu estou junto aqui. Irmãos, e a palavra veio. O Senhor foi falando com a sua igreja. De repente, aquele servo de Deus, ele está em vida ainda, ele parou a palavra e falou assim, irmãos, entrou alguém aqui hoje e por aquilo que passou na tua vida, você está chocado, você está deprimido e você está temendo alguma coisa que até mesmo você possa perder a sua vida. E você entrou aqui hoje muito triste. E hoje você foi num banco e você fez um seguro de vida. E para você saber que é com você que Deus está falando, o papel do seguro está aí no bolso do teu paletó. O Senhor te fala, come e beba, porque muito cumprida será a tua jornada. Irmãos, Deus levou meu pai há 5 anos atrás, com 91 anos de idade. Eu fiz as contas depois, irmão Otávio, foi exatamente o dobro. Tanto que tinha mais ou menos ali, foi outro tanto para frente. Então o Senhor cumpriu a sua palavra, irmãos, e nunca mais eu tive dúvida da palavra. Até hoje as coisas apertam, o socorro é a palavra. Precisa de uma guia, a palavra. Precisa de uma direção, a palavra. Uma resposta, a palavra. Irmãos, aquele que teme ao Senhor, ele pode estar numa encruzilhada. O Senhor aparece e guia ele pelo caminho certo. Então, bem-aventurado é aquele que crê na palavra. Irmãos, crê no Senhor com fé. Crê no nosso Deus. Irmãos, se nós formos meditar o lugar que nós estamos assentados, irmãos, era para dar glória dia e noite, sem parar, irmãos. E não ia ser suficiente ainda, mas o Senhor é misericordioso, bondoso, e estamos aqui nessa noite. Estou contente, irmãos, por essa preparação. Vila Carioca é aqui pertinho, eu sei que é os mesmos dias de culto, mas os servos de Deus, Otávio, os irmãos, congreguem lá conosco, na preparação, vamos ficar contentes. Eu agradeço a Deus, estou contente de ver a face dessa irmandade, convido todos vós para congregar conosco também. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tendo graças a Deus pelo rico dom de vida eterna, no qual Ele oferece, se for um filho firme e fiel à sua palavra até o fim, herdarei a coroa da vida eterna junto com todos vós. Eu agradeço a Deus que no tempo da minha mocidade o Senhor tem me chamado nas águas do santo batismo, preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa, abençoou nosso lar com um casal de filho e tem nos conservado até esse presente momento. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem confiado para nós ajudar ali a querida irmandade na planejada 1, para atender como ofício de cooperador. Bendito é o nome santo do Senhor. Ficamos um bom tempo também com as crianças de cooperador de jovens. Bendito é o Senhor. Muitas obras, muitos milagres, muitas maravilhas nós vimos no meio da mocidade. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor tem deixado nós nem confundido nem envergonhado. Da minha comum trago e levo a saudação de toda essa querida irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmandade, eu vou contar uma passagem rapidinho. Deus preparou, irmãos. Eu recebi um cheque, irmão, glória ao Senhor, de um valor alto, para trocar para um cunhado, irmãos, ele estava passando necessidade, bendito é o Senhor. Eu fui trocar esse cheque, eu perdi o dono do que trocou o cheque, ele perdeu o cheque em frente ao mercado, irmão, glória ao Senhor. A loja dele ficava bem de frente com o mercado, ele perdeu aquele cheque, irmão, glória é o nome santo do Senhor, irmãos, bendito é o Criador. E então, irmãos, o dono daquele cheque falou, não, nós não sabemos se vocês estão de má fé, se vocês estão querendo dar um golpe, então nós não vamos fazer mais nada. Se vocês quiserem, pode procurar os seus direitos, mas o cheque vocês não recebe mais, nós não vai fazer nada pelo cheque. Então, irmãos, ali eu confiei no Senhor, irmãos, eu falei, ficar em paz, deixa na mão de Deus, Deus vai criar um caminho, irmãos, mas ao mesmo tempo a nossa carne é fraca, comecei a ficar atribulado, irmãos, porque o valor era alto, eu não tinha condição, glória ao nome santo do Senhor, e aquele rapaz precisava do cheque porque ele estava passando necessidade na sua casa. Irmãos, na comunhão que está nesta igreja, aquele dia, no mesma noite, no quarto da minha casa, eu fui dobrar no meu joelho, irmão, comecei a conversar
conversar com o Senhor nesta mesma comunhão, nesta mesma virtude, irmão. A glória do céu tomou a nossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor. Saiu essas palavras da minha boca, Senhor, como tu fez aquele dia na vida de Eliseu. Passou o cabo do machado, fez flutuar aquele ferro da água. Glória é o nome santo do Senhor. Senhor, faz que pareça o nome santo do Senhor. Irmãos, fui dormir, bendito é o Senhor. No outro dia, aquele dono daquela loja começou a me procurar, bendito é o Senhor. Alguém achou aquele cheque, irmão, rodou a cidade, tentou trocar em todos os comércios. Era fácil naquela época, irmão, porque interior todo mundo troca, conhece todo mundo, mas aquele cheque, quando olhava, o Senhor colocou a mão, ninguém trocou. Glória ao nome santo do Senhor. Ele devolveu o cheque, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmão, muitas obras, muitas maravilhas. Na próxima oportunidade, Deus preparar, nós estaremos congregados junto com vós. A nossa comum ali é planejada 1, Bragança Paulista. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo. Hoje, o cooperador de jovens ficou lá, né, irmãos? Bendito é o Senhor. Deus preparou de nós visitar uma família que nós amamos muito na graça, nossos irmãos na fé. Bendito é o Senhor. Então, o Senhor deu a graça de estar aqui junto hoje com eles, e Deus preparou de congregar junto com vós. Eu agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre eternamente louvado. Amém. Demorou um pouquinho, mas chegamos lá, né, irmandade? Meu Deus do céu. 15 para as 8 horas. Meu Pai do céu. A orquestra aí que está desde aqui às 3h30, né? Tem paciência conosco, por favor, irmandade aí. Então aqui, irmão, tá esta parábola. Dívida. Isso aqui foi uma parábola, né? Uma comparação. Comparando, né? Porque dívidas têm que ser pagas. Esse homem era um rei, então ele queria receber. Então, o que acontece? Mas aquele senhor ali, conservo, né? Súbito ali, ele se humilhou. Né? E aquele rei, movido de íntima compaixão, falou: não, vou te perdoar. Vou te perdoar para não vender tua casa, não vender teu filho, não vender tua propriedade. Você fica com tudo que você tem, né? Continua sendo bom servo e está tudo certo e não se preocupa, está arriscada a tua dívida. E aí aquele conservo tinha outro, né? Que devia para ele sem dinheiro. Para o rei ele devia 10.000 talentos, é muito dinheiro. Tu devia 100 talentos, né? Aí foi lá, falou com ele, com o seu conservo, e não usou de misericórdia. Não teve compaixão. E não podia pagar, não, mas me dá um tempo, eu pago, eu vou pagar. Não quero pagar, não vai pagar, então você não tem condição, conheço a tua vida, sei as tuas condições, você não vai pagar, então você vai para prisão. Agiu com ingratidão, não agiu? Foi maldoso, não foi? Foi maldoso. Não teve compaixão e não teve misericórdia. Agiu com ingratidão. Não é? Agiu com braveza, com ferocidade. E aí, o que acontece? Os amigos daquele conservo que foi para a prisão, sabia de toda a história, falou: peraí, vamos falar com quem pode resolver essa situação. Foram lá e chamaram o rei e falaram: olha, aconteceu isso. O quê? Como é que é isso aí? Mas é aquele que eu perdoei, aqueles 10.000 talentos. Não é ele. Não perdoou. 100 talentos. Mandou os guardas lá. Traz ele aqui. Aí fechou o tempo, como diz, né? Aí fechou o tempo. Chegou lá, imagina. Já chegou tremendo. Com medo da sentença que ia receber. O rei chamou ele e falou: por que agiste assim? Eu não te ensinei a usar com compaixão? Eu não te ensinei a usar com misericórdia? Como foi que tu agiste dessa maneira? Então, o que eu tinha te perdoado, agora não. Você vai pagar na prisão 10.000 talentos. Bom, para a pessoa pagar 10.000 talentos, dá uma ideia, né? Quanto tempo ficaria na prisão? Mas o ensinamento não é? Misericórdia.
é ter no coração a compaixão, não é? Porque aqui diz, se a gente não perdoar, irmãos, nossos irmãos, aqui a comparação foi em dinheiro, né? Entendeu? Mas se nós não perdoarmos os nossos irmãos no nosso dia a dia, diz aqui, não é a palavra, que também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas dívidas. Isso depois que Deus nos chamou nessa graça, né, irmão? Porque antes lá fora era diferente. E agora, como é que é? Não é na graça? Não é pela misericórdia de Deus? Não é pelo amor de Deus em nossos corações? Não é pela palavra que é vida para nós? E o perdão, a compaixão, ela se fundamenta no amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo estando na nossa vida, nós temos que perdoar. Temos que amar, não é? Então, o ensinamento hoje é misericórdia. É para nós usar de misericórdia. E a corda da misericórdia, ela não quebra. A corda da misericórdia, ela estica. Ela vai no máximo, mas ela não quebra. Essa misericórdia é a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque a corda da misericórdia do homem, ela tem limite. Ela estoura logo, ela não dura muito tempo não é? Mas a misericórdia de Deus, ela é suficientemente forte para dizer para nós, perdoa, eu te perdoei, teu dever é perdoar. Teu dever é amar, nosso dever é perdoar, irmão, é abraçar. Nosso dever é amar os nossos irmãos. Nosso dever é ter compaixão. Nosso dever é ser enriquecido pelo amor de Deus. E nessa noite a palavra está nos enriquecendo com o amor de Cristo em nossos corações. Tem irmão que não perdoa a irmã. Irmã que não perdoa o irmão. Não tem palavra de misericórdia. Dentro da misericórdia está a paciência, irmão. Dentro da misericórdia está a perseverança. Aleluia, a paciência gera experiência. E a experiência estrutura o homem nessa graça. Aleluia, Deus diz para nós nessa noite, a experiência de Deus na nossa vida produz vida, e vida em abundância. Já viu a casa que vive em amor? A casa que vive em misericórdia? Aleluia, o reino dividido não pode subsistir. Não suporta, quebra aqui, quebra lá. Oh, meu Deus do céu, se cai um copo no chão é uma guerra. Se cai uma xícara no chão é uma guerra. Vamos parar com isso, irmandade. Aleluia. Dá glória a Deus que a palavra é com misericórdia nessa noite. Vamos sair enriquecidos do amor de Deus hoje. Vocês fazem ideia, um ancião sem amor? Faz ideia, não é o caso não, o diácono sem amor, cooperador do ofício sem amor, cooperador de jovens e menores sem amor, obra da piedade sem amor, auxiliar da porta sem amor, aleluia, os irmãos da porta sem amor, secretaria, fundo bíblico sem amor, orquestra sem amor, pai sem amor, esposa sem amor, filho sem amor, sobrinho sem amor. Hoje é o dia do amor. Glória! Receba o dom do amor na tua vida e o teu adversário nunca te vencerá. Nem dividirá a tua casa e nem colocará a tua família para fora da tua casa. Glória a Deus. Vamos usar a corda da misericórdia, a corda da bondade e da compaixão. Abraça teu pai, abraça tua mãe, abraça teu esposo, abraça tua esposa.
Glória a Deus! Ora com amor, ora com misericórdia. Quero ouvir a tua oração valorosa. E quando sai da oração da boca do crente, uma oração de misericórdia, tudo se estremece. Você sabe que o reino dos céus, o céu se abala, porque está subindo da terra, aleluia, uma oração de amor, uma oração com amor. O céu se comove e o inferno se racha. Glória a Deus! A oração do amor, ela cura. A oração do amor, ela transforma. A oração do amor abre portas. A oração do amor exalta. A oração do amor fortalece. A oração do amor faz obra que você não imagina. Então a palavra te avisa: hoje eu te encho de amor, porque vou fazer uma obra de misericórdia na tua casa. Aleluia. Glória a Deus, irmandade. Tem um coração bem grande aqui dentro dessa igreja. Está cheio de amor. E é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória, somos membros do corpo de Cristo. Como é que funciona o membro do corpo de Cristo? Um vai para cá, outro vai para lá. Outro puxa de um lado, outro puxa para o outro. Não pode, tem que ser tudo no mesmo caminho. Não é verdade? No caminho do amor, no caminho da bondade, no caminho da misericórdia. Bendito é Deus. Irmão, igreja, vamos embarcar nessa carruagem do amor. Que essa carruagem, ela vem do reino da glória de Deus. Essa carruagem é santa. Entra na carruagem da libertação de Deus na tua vida. Tudo é o amor, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a lição nessa noite é o amor. É verdade, não dá para mudar nada hoje aqui dentro dessa palavra. Não dá, é amor, é caridade, é paciência, é perseverança, é bondade, é benignidade, aleluia, aleluia. Esta semana você vai sentir a força desse amor na tua vida. Glória a Deus. Aí aquele não pode ficar na igreja, aquela não pode ficar na igreja. Por que aquele está fazendo aqui não devia estar aqui? Está certo isso? É certo, é correto um cristão fazer uma coisa dessa? O olhar é destrutivo. O olhar é repulsivo. O olhar recusa aquele que Deus está usando de misericórdia. Ora, irmão, o que nós temos a ver, aleluia, com a vida do nosso irmão, a não ser usar de misericórdia com ele e com ela? É assim ou não é assim? Ou então, que caminho é esse que nós estamos, irmãos? Se não é o caminho da misericórdia, não é o caminho da bondade de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia. Tem obra Deus fazendo hoje aqui dentro dessa igreja, viu? Tem obra. Deus está mudando alguma coisa aqui, porque se não mudar hoje, essa semana tu cairia. Mas como Deus é misericórdia, Ele já está mudando a tua vida e te enchendo desse amor maravilhoso. Dão glória ao teu Deus, porque o castelo do demônio está caindo hoje da tua vida. Os portões do inferno estão sendo rebentados. A caridade entra na tua vida com força e levanta uma bandeira dizendo: Deus está na minha vida. Glória a Deus. É o amor, aleluia. Você vai ver esse amor trabalhar na tua vida, na vida espiritual e na vida material. Você vai ver o que é o poder desse amor tão glorioso, aleluia. Esse amor tem olhos vermelhos como fogo, aleluia. E o amor não te deixa pecar, não deixa a igreja cair no erro, no pecado.
Porque a igreja santa, a igreja gloriosa, a igreja serve ao Deus 3 vezes santo. Aleluia. Vamos perdoar então, irmandade. Vamos perdoar para lá na frente. Como diz a palavra, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nosso intuito é servir a Deus com amor, servir a Deus com benignidade, servir a Deus com prudência, e com luz e com sabedoria. Glória a Deus, porque acima de todos os dons está o dom da caridade. Ela é perfeita. Ela trabalha em tudo na nossa vida, e está trabalhando na vida da igreja, na vida do pregador, na vida do ancião, na vida do cooperador, na vida do diácono, na vida do cooperador de jovens e menores. Está trabalhando no seio da igreja. Esta irmandade e esta igreja, aleluia, Deus carimba hoje nessa noite, e o nome dela é Igreja do Amor. É a igreja do amor, igreja da misericórdia, que tem a bondade de Deus na sua vida. Sabe o que é esse efeito? Sabe como esse efeito trabalha? Qual o resultado que ele dá? Aleluia, glória a Deus. Tenha paciência, irmão, com a tua esposa. Tenha paciência com o teu esposo. Tenha paciência com o teu filho. Tenha paciência com a tua filha. Os braços que ela vai cair, os braços que eles vão cair, é nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os teus braços carnais, o teu coração carnal, o teu corpo, o nosso corpo, significa os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Age com amor! E é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.